Olá a todos! No vídeo de hoje, iremos dar início a um projeto fantástico de uma fonte de alimentação para a bancada, que tem a capacidade de fornecer uma tensão regulável entre 1,25 volts a 130 volts, com uma corrente que varia entre alguns miliamperes a 5 amperes. Iremos utilizar o velho e conhecido LM723 em configuração float. Eu sou o Gemerson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! De início, gostaria de explicar que esse projeto está seguindo os dados disponíveis no datasheet do próprio fabricante. Fizemos algumas pequenas alterações para adequar esse circuito ao projeto que nós estamos montando. Como todo mundo já sabe, os circuitos reguladores de tensão variáveis, em geral, só conseguem variar sua tensão de saída com valores entre 1,25 volts a 37 volts, com exceção de alguns reguladores especiais, que variam sua tensão a mais que o padrão. No nosso site, nós temos alguns circuitos com reguladores especiais, e não é diferente no caso do LM723. A tensão de entrada é de até 40 volts, e sua tensão de variação fica entre 2 volts a 37 volts na saída. Mas, para conseguirmos variar uma tensão de alimentação maior que os 37 volts, existe uma configuração chamada Floating Regulator, ou regulador flutuante em uma tradução livre. Com essa configuração, conseguimos alimentar o circuito integrado com uma fonte que iremos chamar de fonte primária, e a saída regulável com outra fonte de alimentação, que chamaremos de fonte secundária. E é aí onde acontece a mágica, uma tensão independente da tensão que alimenta o circuito integrado, ficando assim com uma alta tensão regulada na saída. Pois bem, o circuito é bem parecido com o datasheet, com exceção de alguns valores de resistores que alteramos. Vamos utilizar esse pequeno motor só para testar a saída da fonte. Ele é um motor de 24 volts por 1 ampere. Vamos marcar ele aqui para poder visualizarmos ele rodando. Depois, se funcionar, podemos colocar uma carga maior. Lembrando que na fonte primária, estou utilizando uma fonte de notebook que tínhamos aqui disponível. Você pode estar utilizando o que você tiver disponível, que seja uma tensão estabilizada de corrente contínua de até no máximo 40 volts. O recomendado é uma tensão entre 15 volts a 35 volts. Tenha bastante atenção ao ligar as fontes. Não ligue a fonte primária, a que alimenta o circuito integrado, sem ligar também a fonte secundária, a que gera a tensão de saída, pois estamos trabalhando com tensão de regulagem flutuante, o que significa que se você ligar a fonte primária e não ligar a fonte secundária, ele irá aquecer o circuito integrado e posteriormente danificá-lo ou mesmo queimá-lo. Nesse primeiro teste, iremos aplicar uma tensão de 67 volts na entrada, para testarmos se está tudo certo. Então vamos ligar as fontes simultaneamente. Como podemos ver, temos a saída com 12,8 volts. E aqui, nesse outro multímetro, temos a tensão de entrada, que não está aparecendo nada. E não sei porquê. Vamos analisar o circuito e verificar o que está acontecendo. A saída indo aqui, está certo. Bem, só se esse multímetro não estiver funcionando. Vamos ver. Isso acontece, pessoal. Acabei de montar o circuito e não testei. Estou testando aqui com vocês. Vamos mudar o multímetro. Temos um pequeno multímetro aqui. Vamos ligar. Olha lá, está apresentando a tensão de 67,4 volts da fonte secundária. E não sei o porquê não está a funcionar nesse multímetro.
Aham, entendi. Esses bornes que fiz não estão entrando no multímetro, e então não consegue fazer o contato elétrico no multímetro. Então vamos deixar esse pequeno multímetro. Nós conseguiremos utilizá-lo sem problemas algum. Deixe-me tirar esse bornes da frente. Então, vamos ligar novamente. Perfeito! Já temos uma tensão de entrada de 67,2 e na nossa saída uma tensão de 13,5. O motor está rodando. Vamos ver a corrente. Opa, deixe-me colocar na escala certa, a de corrente. Temos 0,044 A, ou seja, 44 mA. O motor está livre, sem forçar. Vamos alterar a tensão para até 24 volts, que o motor suporta. Podemos visualizar no multímetro a tensão sendo ajustada. Bem, chegamos ao limite do motor. Como já está funcionando, vamos mudar a carga. Temos aqui dois resistores de 75 watts. Esse daqui é de 150 ohms. Esse outro é de 250 ohms. Para os meus alunos, é só lembrar da aula que fizemos de associação de resistores em paralelo. Já para quem não lembra, para dois resistores diferentes, podemos multiplicar os dois valores ômicos, no nosso caso 150 vezes 250, que dá 37.500, e depois dividir pelo resultado da soma entre os dois, ou seja, 150 mais 250, que dá 400, então dividimos o 37.500 por 400, ficando assim com 93,75 ohms. Então, temos o resistor equivalente de 93,75 ohms por 150 watts. Vamos conectar a carga. A carga deu 0,255 A. Vamos alterando a tensão. Vemos aqui até 52 volts. O transistor está aquecendo moderadamente, então vamos agora abrir o controle de corrente que está impedindo a tensão de subir. Vamos ver. Deixe-me aumentar o fluxo de corrente no máximo para essa carga. Vamos aumentar a tensão. Olha só, conseguimos então alcançar os 62 volts com 0,639 A. A carga já está esquentando. E a tensão mínima é de 1,1 volts. Vejamos nesse multímetro até 62 volts. Nessa configuração inicial, com a fonte secundária de 67 volts, o transistor esquentou, mas não exageradamente. Então vamos começar a fazer a mudança para evoluirmos para os 130 volts. Para realizar essa mudança, é necessário nós mudarmos o resistor divisor de tensão de realimentação conectado ao terra da fonte secundária e ao potenciômetro em série. No próprio datasheet, temos uma tabela que você pode estar seguindo. Como estamos com uma fonte de 130 volts na tabela do datasheet, para essa tensão é mais ou menos 100K. Sabemos, baseado nas mudanças que fizemos, que não conseguiremos o que queremos com esse resistor de 100K, mas vamos colocar de primeiro para proteger o circuito. Então vamos pôr esse de 100K. Confesso que não testamos antes, então se der algo errado, como estourar alguma peça, não se assustem, é normal isso quando estamos fazendo algum projeto. Então vamos ligar as fontes. Como podemos ver, a tensão de entrada é de 131 volts. A tensão de saída está em 27 volts. Estamos já conectados à carga que está com 280 mA no momento. Então vamos aumentar a tensão para ver até onde alcançamos. 30 volts, 36,
39, 41, 47, 50, 55, 80, 103, 116, 118. Está aquecendo bastante a carga resistiva e o transistor está muito quente. Deixe-me tirar essa carga. Esse transistor não é apropriado para esse tipo de projeto, mas só tínhamos ele no momento, então colocamos para testar. Está muito quente o transistor, mas como podemos ver, estamos com 135.9 volts na entrada. E como podemos ver na saída, conseguimos chegar a 133.8 volts. Então, vamos ligar a carga novamente. Como podemos visualizar, a tensão de saída foi para 117.5 volts a 1.208 A, mas, na verdade, o problema é a tensão de entrada da nossa fonte que caiu para 121.4 volts. Não sei se você conseguiu visualizar no seu vídeo o centelhamento. Deixe-me só mostrar para vocês novamente. Fantástico, não é, pessoal? Isso acontece quando há uma manifestação de uma descarga através do ar, quando a rigidez dielétrica do ar é vencida com a passagem de corrente. Temos aqui 1.211 A vezes 117.8 volts, o que nos dá uma potência de 142.6 watts. Pessoal, estamos finalizando essa primeira etapa por aqui. Só peço a você que compartilhe esse vídeo, curtam e se inscrevam em nossos canais do YouTube, em nosso site, nas redes sociais. Isso é o que nos fortalece a darmos prosseguimento ao nosso trabalho de compartilhar conhecimento grátis para todos. Você faz parte dessa história. Vamos juntos terminar esse projeto e estaremos sempre prontos a ajudar a todos vocês, como sempre fazemos. Estaremos disponibilizando no decorrer desse projeto tudo o que for preciso para você fazer o seu. O layout da placa de circuito impresso, os arquivos Gerber, layout em PDF, tudo grátis para você. O que lhe pedimos é só isso, nos ajude, inscreva-se em nosso canal e nosso site, nossas redes sociais, compartilha, divulga aí, pessoal. Ative o sininho de notificações para que quando colocarmos o próximo vídeo, você seja avisado. Muito obrigado por estar conosco. Fiquem com Deus. Shalom.